Romanos capítulo 12, verso 17, verso 18. O tema ficou assim, ó: restauração dos relacionamentos. Ninguém cresce sozinho. Tá bom? Esse vai ser o tema. Diz assim, Romanos 12, verso 17, nova tradução da linguagem de hoje. Pode colocar também aí. Eu vou ler junto com você. Diz assim: não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Olha só, você precisa ser aceito pelos outros, mas não é para ficar fazendo coisas para aceitação. Mas ele diz, a nossa vida tem que ser digna de maneira tal que as pessoas olhem para nós e aceitem o nosso testemunho. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Às vezes na aula de batismo lá o pessoal pergunta assim: pastor, e se fulano não quiser? A tua parte é você se posicionar diante de Deus para estar em paz com todo mundo. Se da outra parte não quer, você não pode governar o interior de outra pessoa. Você governa, tenta governar aquilo que é teu. Amém? Bom, quando a gente fala de relacionamentos, a gente entende que no mundo dos negócios, na nossa casa, na nossa família, amizade, ninguém consegue alcançar nada sozinho. A gente depende de pessoas. De vez em quando alguém fala assim: eu gostaria de ter muito dinheiro, ainda independente se não tivesse pessoas comigo, né? O dinheiro não ia servir para nada. Até se você for muito orgulhoso e quer dinheiro, você precisa do dinheiro para se orgulhar em relação a uma outra pessoa. Até nisso você precisa de gente. A gente depende de pessoas. Ninguém sobrevive sozinho, sem parceria. Não há projetos que você consiga desenvolver sozinho. Ué, pastor, e se eu for morar num lugar deserto, né, onde não tem ninguém, lá eu planto a minha própria comida, eu faço as coisas, né? Se você for lá, você depender somente do que você pode fazer, você vai depender de Deus também. Porque plantação, alimento, essas coisas nós entendemos que vem de Deus para nós. Você pode até plantar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Mas na vida prática a gente precisa de relacionamentos. Eclesiastes fala uma coisa, no capítulo 4, verso 9, até o verso número 12, ele diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ele diz que dois trabalhando junto, há um aumento daquilo que você faz. É interessante, eu já falei isso aqui, tem um princípio chamado de sinergia, é uma teoria, e é uma avaliação que diz que se eu produzo sozinho 100 quilos de cereal, se eu trabalhar com alguma outra pessoa, ao invés de nós produzirmos 200, nós produziremos 220, 230, 240. A produção em conjunto, ela é sempre maior do que a soma das produções individuais. E você já parou para pensar nisso no teu casamento? Se ao invés de haver uma competição, uma luta de ego, se nós trabalhássemos juntos, aonde a nossa casa não estaria agora, nas coisas que você já conquistou, como seria essa conquista? Só que quando a gente fala de conquistas, de avanço, a gente sempre pensa em termos quantitativos. Qual é a quantidade do que na realidade eu estou recebendo, tendo? Mas quando a gente está falando aqui de crescer junto, eu não quero falar apenas de quantidade, mas eu quero falar de qualidade. Porque tem muita gente que cresce, ele cresce na sua área profissional, ele cresce em riquezas, ele cresce em acúmulo de bens, mas a sua casa está destruída, os relacionamentos estão destruídos. É um chefe que consegue comandar a sua empresa, mas no final aquele lugar não é um lugar de paz. Eu não estou dizendo que você tem que cuidar dessas pessoas como o teu filhinho de casa, o teu bebê, mas às vezes é um ambiente destruído. Você tem uma quantidade, mas não tem qualidade.
porque nós estamos falando aqui de relacionamentos, então estamos falando também de qualidade das nossas relações. Como é o ambiente que você trabalha, como é o ambiente que você produz no seu trabalho. Então, quando a gente está falando de relacionamento, a gente está falando daquilo de qualidade que tem na nossa vida. E quando a gente pensa nisso, para que a gente cresça, a gente precisa crescer também naquilo que satisfaz, naquilo que é autorrealização. Existe eu não sei nem se ele está vivo ainda, né? Que é a pirâmide de Maslow, né? Ele é um psicólogo e ele fala da satisfação das pessoas. E ele criou uma pirâmide onde você precisa entender que a coisa mais básica é o sustento, é a coisa de se manter. Você então precisa de comida, água e abrigo. Aí ele vem aumentando na pirâmide as necessidades básicas do homem, das pessoas, e ele coloca no ápice, no pico da pirâmide, ele diz que ali nós precisamos do sentimento de autorrealização. Não é só o que você conquistou quantitativamente, mas a qualidade. É você ter na sua casa um lugar confortável, onde você tem uma boa locomoção, um alimento, uma casa que você se sente realizado. Mas você pode sentar lá e olhar as pessoas que você ama do seu lado, ter junto com essas pessoas o prazer de desfrutar disso. Esses dias eu vi uma pesquisa e era um capelão, um pastor evangélico capelão nos Estados Unidos, e ele disse que acompanhou quase 200 pessoas no leito de morte. E quando ele estava nesses lugares de morte, onde pessoas estavam morrendo, as pessoas não chamavam ou pediam às pessoas para levar os seus diplomas, ele não pedia para levar quanto ele tinha no banco, eles não pediam para levar os seus imóveis, não pedia para levar as coisas que ele havia conquistado. O que ele queria no leito de morte era que a sua esposa estivesse ali, que os seus filhos estivessem ali, que os seus netos estivessem ali, que pessoas que trazem significado à sua vida estivessem próximas. O que nós queremos ou precisamos para a autorrealização, sim, é dar para nossa casa o melhor de cuidado, mas esse cuidado, esse melhor só tem significado quando nós estamos com pessoas. Então, quando a gente está falando, que eu estou falando aqui de crescimento, de relacionamento, a gente precisa entender que a gente cresce a partir dos relacionamentos. A satisfação, a autorrealização está em pessoas. Então eu quero pensar com você aqui 4 pontos. Só que o primeiro é gigante, irmãos. O primeiro é gigante. O primeiro ponto que eu quero falar com você está em Gênesis, capítulo de número 37, verso 4. Esse aqui é grande porque eu quero explicar algo que tem nesse texto, nessa passagem, nessa história para nós. O primeiro ponto vai falar assim, relacionamento com você mesmo. Sem autoconfiança não há avanço. E eu quero descrever na história de José como ele alcançou algo e ele estava num lugar grande posicionalmente para pessoas, mas ele precisava de um tratamento, resolver coisas dentro de si, e a oportunidade veio e Deus trouxe isso para ele. Gênesis capítulo 37 verso 4 diz assim: vendo pois seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Primeiro vamos definir isso aqui, né? Quando fala assim, o pai o amava, né? O amor, a ideia de amor, de afeição, não é a ideia que a gente tem no Brasil. A nossa ideia de Brasil, a afeição é quando a gente sente algo mais do que o outro. O amor, quando a Bíblia descreve, ele fala mais como atitude de caridade. É uma ação em relação a isso. Então, os irmãos percebiam que a ação do pai se manifestava em amor na vida de José. Então, amava mais no sentido de ter uma ação em relação àquilo, não sentimento, que a gente no Brasil liga muito a sentimento. Então, quando a gente está olhando aqui, José, ele teve avanços
quantitativos. Cresceu. Você para imaginar, os irmãos olhavam para José e diziam assim: ele é amado, e isso não vai ficar dessa forma, a gente vai resolver esse problema. Eles se juntaram, pegaram José, colocaram numa cisterna, fizeram toda uma história, um enredo. Só que naquele enredo deu uma falha, porque uma das pessoas não aceitou isso, e a partir disso, ao invés de matarem ele, eles venderam para o Egito. Um jovem, alguém que houve uma ruptura, foi tirado da sua casa, da sua história, da sua família, foi tirado do seu ambiente de segurança. Então ele foi vendido escravo, vai agora junto com os ismaelitas, para o Egito, e lá ele é vendido como escravo. Está numa situação difícil, de escravo, ainda que a gente olhe e diz que ele ali prosperou, que é o que o texto diz, na casa de Potifar, mas ele é acusado de forma injusta, que ele queria adulterar, e ele vai preso, e fica também numa prisão. Ele está numa história de dor, até alcançar aquilo que para ele era o ápice, seria o ápice, que era um plano de Deus, e que ele não sabia como isso iria acontecer, vinculado à sua história, ou aos seus sonhos. Então ele tinha um passado de dor, um momento difícil. Gênesis capítulo 42 versos 6 ao 9, coloca na revista atualizada, por favor. Diz assim: José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Vendo José que os seus irmãos reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhe falou asperamente. Deixa o texto aí, só vou explicar isso aqui. Porque que a minha ideia de José aqui é que ele havia dor. O termo aqui que ele falou áspero, o termo significa duro, cruel, severo, obstinado, feroz, de dura cerviz, obstinado e rigoroso. José, ao ver os seus irmãos, ele lembra da sua história de dor, ele lembra daquilo que ele passou, ele lembra que houveram momentos difíceis, do momento de desespero dentro da cisterna, ele lembra do momento da venda, da escravidão, dele estar na prisão, de toda a injustiça. Ele vê os seus irmãos, e isso brota dentro dele. Ele olha para aquela situação e ele está feroz com aquilo, ele está obstinado, e ele é rigoroso, porque ele diz assim: agora o couro vai comer em cima dessa galera. Ele vê os seus irmãos, ele havia alcançado uma posição extraordinária, mas existiam coisas que ainda precisavam ser tratadas dentro dele, e Deus é extraordinário. Continuando o texto, diz assim: e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? De onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Verso 8. José reconheceu os seus irmãos, porém eles não o reconheceram. Tem um ditado popular que diz, que quem bate esquece, quem apanhou não esquece. Verso 9. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Ele lhes disse: vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Ele lembra da sua história, ele lembra não só das dores, mas agora ele está lembrando de um sonho, de alguns sonhos que Deus havia dado para ele, que os seus irmãos chegariam diante dele e se prostrariam. Se a gente fosse cantar uma música aqui, seria Minha Vitória, como é que é? Tem sabor de mel. Entende? Ele ia lembrar ali, vai falar assim: a minha vitória tem sabor de mel, vocês estão prostrados diante de mim. Na quantidade, naquilo que ele sonhava, naquilo que estava sobre ele, ele conquistou. Mas o interessante é que a qualidade das suas relações não eram boas. José está no Egito, encontra os seus irmãos, ele tem uma oportunidade de vingança.
uma oportunidade de impor um jugo sobre a vida dos irmãos, uma oportunidade de se vingar. Quantas pessoas estão vivendo hoje, tentando conquistar coisas e crescer na sua vida profissional? Quantas pessoas estão hoje obstinadas para alcançar sucesso e posição, para poder mostrar para outras pessoas que a humilharam, que a diminuíram, que ele venceu e que ele pode? Quantas pessoas estão em seus relacionamentos hoje, estão vivendo relacionamentos conjugais, onde todos os dias ele está precisando vencer algo, porque ele quer mostrar que ele é capaz, não porque a esposa ou esposo impôs alguma coisa, mas por causa de uma história do passado, de um pai que falou: você não vai conseguir, e o dia que você casar, você não vai dar conta da tua casa. Ou uma esposa que ouviu da sua mãe: você é burra, não consegue fazer essas coisas, quando você casar você não vai conseguir. E às vezes a gente está na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, tentando vencer, porque nós precisamos nos impor, porque é uma oportunidade de mostrar que nós somos capazes. Às vezes é um lugar dentro de nós de vingança. Mas o interessante é que a vida plena, a plenitude, ela não ocorre apenas quando nós alcançamos posições, mas é quando a gente consegue se encontrar. Por isso eu falei que o primeiro tópico é esse. Quando nós falamos de um relacionamento conosco, onde a gente precisa se encontrar com quem nós somos, com a nossa essência, com a nossa identidade. O trono do Egito era um lugar de posição extraordinário, mas ele precisava ainda se encontrar. As conquistas podem dar visibilidade, pode dar o senso de realização, mas a vida plena só ocorre quando você se encontra consigo mesmo, porque Deus te deu uma essência e ela que precisa permanecer, ela que precisa estar. A plenitude é uma vida que temos nas áreas da nossa vida, seja assim de riquezas, seja assim de cura, seja assim de áreas que você precisa vencer emocional, para se encontrar com quem você é em Deus, para se encontrar com o propósito dele. Para José ter a plenitude, ele precisou abrir mão da vingança e assumir uma postura de perdão. Para José viver a plenitude do lugar que ele estava agora de governo, ele não podia apenas desfrutar da riqueza, mas ele precisava restaurar seu coração, ele precisava agora abrir mão de coisas, ele precisava viver. Imagina José no trono do Egito, imaginando, pensando assim: se eles estivessem aqui, eles iam ver que o meu sonho, o sonho que Deus me deu, ele realizou, e que agora eu estou assentado num alto trono no Egito. E ele vivia com isso, dormia com isso, como pessoas hoje ainda estão acompanhadas diariamente de palavras negativas, de questionamentos, de dores, de abusos, de perseguição que sofreu, e mesmo hoje em posições altas, conquistando financeiramente, tendo tudo, coisas ainda as acompanham, as dores estão lá presentes. E é interessante que há uma crise em José. Eu botei assim: uma crise de dor e uma crise de quem ele era. Gênesis 39, verso 2 diz assim: o Senhor era com José, e foi um homem próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. Lá ele cresceu. Ele tinha dores, mas interessante que ele cresce no meio disso, e no momento que ele revisita seus irmãos, ele revisita todas aquelas dores. E às vezes isso está diante de nós. Você está diante também das tuas dores e diante da nova identidade que você recebeu em Cristo. Você está diante do teu passado que te marca, que traz angústia, mas você está também diante do toque de Deus que te deu uma nova vida.
e que algo dentro de você vai ter que prevalecer. Eu não sei se é a vingança, ou se você vai deixar prevalecer essa nova essência, essa nova vida que você recebeu. E é uma crise, porque José vivia debaixo de uma bênção de Deus, mas ao mesmo tempo existiam dores, e essa dor foi revisitada no momento que ele viu seus irmãos, e nesse momento ele precisava se posicionar, ele precisava agir. Antes de governar pessoas, às vezes a gente precisa aprender a governar nós mesmos. Antes de governar pessoas, situações, quando você não aprende a se governar, você vai ser mal no governo da sua casa, você vai ser mal no departamento onde você lidera na sua empresa, você vai ser mal patrão, você vai ser mal professor, você vai ser mal no que você faz, porque você não conseguiu ainda governar coisas dentro de você. Mas há uma oportunidade de Deus para um processo de cura. Gênesis capítulo 42, verso 24, diz que ao ver aquele momento, ele sai, ele se retira. E o texto diz, e retirou-se deles e chorou. Ele revisitou aquilo, e ele sai para um lado, e ele se retira da sala, porque ele não queria chorar e dar o braço a torcer na frente dos seus irmãos. Ele vai para um lugar a sós, e lá ele chora. O choro de José é como se fosse uma transição, onde ele está agora deixando aquilo do seu passado, da sua história para trás, e ele está agora se encontrando consigo mesmo para uma nova etapa, para um novo tempo. Gênesis 45, verso 1, na revista atualizada, diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todos. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. 42, ele chora sozinho. Mas tem um momento que o mover, a ação de Deus, na transformação da vida de José, chega um momento que ele toma uma decisão. O conflito de José, da dor, daquilo que ele podia ter de vingança, mas da essência dele lembrar que mesmo diante disso, Deus o abençoou, Deus esteve com ele. Ele toma uma decisão de se dar a conhecer aos seus irmãos. O perdão é libertador. O perdão nos libera, o perdão nos cura, o perdão restaura. Quem sabe você precisa se encontrar consigo mesmo e liberar perdão sobre a vida de pessoas, de situações, de dores que estão te acompanhando no teu casamento, na tua casa, no teu relacionamento com os teus filhos, com a tua filha, com o teu filho. Eu lembro que em 2018 passei um tempo muito difícil, emocional. Eu procurei uma psicóloga, amiga minha. Eu precisava cuidar de mim. Eu percebi que eu estava muito estressado e que isso estava prejudicando minha casa. E fiquei fazendo um tratamento, foram 8 meses. E no meio disso, um dia eu chamei o Aleph e falei assim: Aleph, vamos lá no shopping, vamos lanchar. Ele: vamos embora. Lanche é com eles mesmo, né? Lanche, meu irmão, pode chamar, e um sanduíche daquele duplo não dá conta. Aí fomos lanchar, e no meio da conversa, eu falando assim: e aí, como é que você tá? E meninas, tem meninas olhando para tu tá olhando para alguma menina, como é que tá isso e tal? Aí ele: não, tá tudo tranquilo, tá bem, tá tranquilo, sei lá o quê, não é agora não. Aí quando ele chegou em casa, procurou a Verlane e falou assim: mãe, o pai não tá bem não tá normal não, porque nunca falou sobre isso, agora me chama e me leva para lanchar e começa a fazer um monte de perguntas que ele nunca fez. Às vezes ficou top, hein? Às vezes a gente, ao se encontrar, às vezes é meio tumultuado ainda dentro da gente.
Mas eu olhando para trás e vendo coisas que eu não recebi, eu falei, agora eu vou começar a fazer. Mas acho que a dose foi errada, eu precisava ter começado mais lento, né, irmão? Só o lanche naquele dia, depois em conversa outra coisa, até chegar nesses níveis, né? Mas quando a gente olha para o nosso passado e aprende a deixar isso lá, como isso liberta a nossa vida. Quem sabe existem coisas dentro de você que você precisa hoje deixar lá no passado. Gênesis capítulo 45, verso 5 diz assim: agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha a conclusão que ele chega. Ele olha para a dor, ele olha para a venda, ele olha para a cisterna, ele olha para o percurso até chegar no Egito, ele olha para estar trabalhando na casa de Potifar, ele olha para a prisão, ele olha para os seus irmãos, e ele, ao enxergar, olhar para essas coisas, não agora com desejo de vingança, mas com o perdão, ele chega à conclusão que mesmo em meio às suas dores, existia um Deus soberano, governador, rei de todas as coisas, que estava guiando a sua história, que Deus não o abençoou somente porque era uma situação de dor, mas Deus o abençoou porque sabia onde ele estaria, para abençoar vidas e pessoas. Ele olha para a história e vê que mesmo nas dores Deus estava presente, que mesmo nas circunstâncias adversas existia uma mão que o guardava, que existia um Deus que governava. E eu quero encerrar esse tópico aqui dizendo isso: a cura ela vem quando submetemos a nossa vida, seja dores, alegrias, debaixo da autoridade de Deus, debaixo do governo de Deus, colocando quem nós somos debaixo dessa mão poderosa para governar a nossa vida. A dor que ele viveu não era o fim, mas era uma ponte, um lugar de acesso. Ele não olha mais para os seus irmãos como inimigos, mas como instrumentos do propósito de Deus. Quem sabe você está no meio de uma dor, de algo que traz lembranças difíceis. Essa dor, ela vai te conduzir a algo que Deus está preparando de bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Somos nós que estamos debaixo dessa mão poderosa de Deus, que nos governa, nos direciona para o propósito dele. Há um propósito dele sobre a tua vida, e se você seguir, continuar, você vai encontrá-lo. Segundo ponto: quais relacionamentos precisamos restaurar para crescer? Êxodo 20, verso 1: então falou Deus todas estas palavras. Vamos ler o 2 também, só para não ficar no 1 só. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quem lê a Bíblia vai lembrar, ou se não, você vai pelo menos lembrar quando eu falar. Êxodo capítulo 20 vem falar dos 10 mandamentos. Eu não sei se você já reparou que 4 mandamentos fala do relacionamento do homem com Deus, e os demais fala do relacionamento do homem para com o homem. Os 10 mandamentos falam de relacionamentos. 4 fala desse relacionamento do homem para com Deus, nossa conduta em relação a Deus, e 6 deles fala do nosso relacionamento com pessoas. O segundo ponto fala sobre o relacionamento com os outros, o valor das conexões certas. Você se relaciona com pessoas, e as conexões certas vão levar você a um estágio maior. Se for conexões erradas, vão te diminuir, mas as conexões certas nos fazem erguer, crescer. Eu me lembro do bispo JB aqui nesse púlpito falando sobre jardim, falando sobre mesa e falando sobre cidade. Foi 3 pontos que ele citou.
E ele usou em Gênesis, e eu vou citar duas coisas dele. A primeira é essa aqui, quando ele diz da importância das mesas. Mesa fala de relacionamento. A mesa que você senta é a mesa que você se alimenta, e não é apenas o alimento físico. Na mesa a gente descortina coração. Na mesa a gente fala o que pensa. Na mesa a gente se sente seguro para abrir e fazer as críticas e colocar aquilo que está no seu coração, e às vezes veneno que você tem, ou um veneno que você recebe. A mesa é um lugar onde a intimidade nos leva a conquistas, mas a mesa também é um lugar onde pode nos destruir, onde pode desanimar, onde você pode ser desacreditado, onde alguém pode olhar para você e dizer: você não é capaz. Eu me lembro de um ambiente assim. Estava sentado numa mesa e alguém falando de uma eleição que haveria, e ela dizia assim: não, mas você não tem chance. Fulano e Beltrano tem, mas você não tem chance. Aquela mesa era uma mesa que tentou me diminuir, me levou para baixo. Mas há mesas que nos impulsionam. Jesus escolhia as pessoas que iam estar com ele em ambientes. Quando ele vai para ressuscitar a filha de Jairo, ele entra apenas com 3 apóstolos. Ele entra com alguém que ele entende que fazia parte da mesa dele, que fazia parte daquilo que ele acreditava. Porque na mesa nós encontramos mentores, na mesa nós encontramos pessoas que nos impulsionam, que nos fazem crescer. E quando você encontra alguém que vai te mentorear, alguém que vai te direcionar, alguém que vai dar uma direção para a sua vida, você vai poder crescer com menos dor. Entende o que é crescer com menos dor? Eu queria que os filhos pudessem ouvir isso. Não há nenhum pai aqui que te disciplina ou te dá uma direção, que nega algo para você, que queira diminuir você. Nós como pais, toda vez que falamos algo, nós queremos evitar dores. Só que às vezes nossos filhos conseguem ouvir mesas que não fazem parte de uma mesa que quer fazer crescê-los. Nós queremos impedir dor, diminuir as dores, só que às vezes nem todos aceitam isso. Por isso, ensinar é fazer você crescer sem dores, mas às vezes ninguém aceita isso. E às vezes a mesa nos conecta às pessoas que abrem as portas para nós, pessoas que nos impulsionam. Eu não sei se você já teve isso, e se você está lembrando de coisas ou oportunidades que te fizeram crescer. Uma mesa que você sentou e você foi impulsionado. Eu me lembro de um professor que eu tive, e ele morava no Quitandinha, eu morava na rua Nicarágua aqui. O pessoal conhece mais a rua Honduras. Eu morava na Nicarágua, que ia para o outro lado. E o professor Valdeir, ele está lá em Indonésia agora, ele é missionário lá, e ele amava estudar. E no primeiro período no seminário, nós começamos a ter aula com ele. E quando tinha aula com o professor Valdeir, às vezes ele ia de ônibus para dar aula, e ele morava aqui na rua Domingos Silvério, que é a rua com o nome do meu bisavô, Domingos Silvério. E eu, como eu vinha para cá, às vezes eu ia de carro, eu dava carona, para sugar ele, irmãos. Eu não dava carona porque eu era bonzinho, eu queria sugá-lo. E a gente sentava junto, e ele vinha no carro, a gente ia perguntando, e ele, um homem cheio de conhecimento, sabedoria. Na época ele estava fazendo o mestrado dele, ele já estava traduzindo a Bíblia toda do grego para o português, porque ele era professor de grego, professor de hebraico, professor de teologia sistemática, de Antigo Testamento, de Novo Testamento, ética, homilética, hermenêutica, tudo que você podia imaginar. Era um professor top demais. E eu vinha sugando, e ele sempre falava do estudo, ainda que ele entendia a respeito do Espírito Santo e da revelação. Ele dizia que a maioria de nós buscamos um conhecimento imediato,
que é o conhecimento imediato? É quando você, em conexão com o Espírito, ele já fala diretamente a você. Deus faz isso? Faz. Mas às vezes a gente nega o ensino, o conhecimento mediado pelas Escrituras, mediado por livros, mediados por professores, mediados por uma fonte de ensino. Então a gente se limita a não receber outros tipos de conhecimento, porque a gente acha que todo ele vai vir do Espírito Santo, e Deus quer fazê-lo, mas às vezes a gente não se assenta. E quando ele falou isso, foi extraordinário, porque eu comecei a estudar mais, a dedicar mais, a querer conhecer mais, me dedicar à palavra, a livros, para poder conhecer. Isso faz parte de uma mesa que eu sentei, de um lugar, e eu citei o pastor Gerson também. O Gerson foi uma outra mesa que eu sentei, que me fez crescer. Eu me lembro que foi uma fala dele, a gente estava conversando, e não envolvia na realidade a área de ensino. A gente estava conversando, e ele falando dos pastores, aqueles que eram do tempo do pai dele, que eles até liam muito a Bíblia, mas nunca leram outras coisas, porque eles achavam que não precisavam, eles não conseguiam dialogar com pessoas. Quando o Gerson falou aquilo, ligando com aquilo que o pastor Valdeir falou, eu falei, cara, eu quero poder ter outros estudos, para que eu possa sentar com outras pessoas, acessar outros corações. Há pessoas que às vezes não fazem parte do nosso público crentez. Ainda que eu sou pastor, a maioria das pessoas que eu me relaciono são crentes, já são cristãos, mas às vezes a gente não consegue conversar com outras pessoas, porque a gente só conhece da nossa área. E a gente precisa aprender a sentar com outras pessoas, mas para isso a gente tem que ter conteúdos. Uma mesa que eu sentei e que me fez dedicar ao crescimento. Então toda vez que eu dedicava, eu estudo até hoje, né? Eu faço um curso de coisas que é pertinente ao ministério, à igreja, e eu faço um que é fora. Então eu faço um de aconselhamento, o outro eu faço uma pós em RH, aí eu faço um de uma área e depois eu faço outra de outra. Eu estou terminando sociologia agora. Olha que loucura, é loucura, irmãos, é loucura. Eu estou na sala de aula, estou fazendo um estágio lá no colégio da Isabela. Isabela quase está tendo aula comigo. Fico lá. Outros ambientes que você dialoga com outras pessoas, isso vem o quê? Pela mesa que você senta. Mas há mesas também que diminuem. Salmo 1, verso 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Eu fiz uma observação aqui, parece que é um salto textual. Como assim, pastor? O que isso tem a ver? Porque antes ele está falando de uma mesa que você senta, que te afasta, e depois ele diz, na mesa, na lei do Senhor. Mas às vezes, na lei do Senhor, às vezes não é apenas sozinho que você faz, é também pessoas que te potencializam a isso, que te faz ter uma vida melhor, maior. E eu me lembro de ministérios, de pessoas e pastores que eu andei, e que eles me impulsionavam a certa conduta. Eu me lembrava de um pastor, e esses dias eu citei, conversando com alguém a respeito dele. Eu me lembro que ele tem um ministério pastoral, 100% pastoral. Eu me lembro que ele senta na igreja, e ele vai olhando, e no final do culto ele consegue ter a relação de todas as famílias que não foram no culto naquela noite. A essência dele é pastoral, o seu ministério é pastoral, e ele consegue ter isso, porque é a essência dele. Então são pessoas que me inspiram, que nos inspiram. Então você precisa ver as suas conexões, aonde você está sendo inspirado. O terceiro ponto, nos diz assim: relacionamento com a missão. Eu quero lembrar com você que você também precisa se reconectar com o propósito que Deus tem na tua vida. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Estou lendo o Novo Testamento de novo, e já cheguei em Apocalipse,
E eu fiz essa observação e deixei isso anotado. Diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Ele não está falando para pessoas que não fizeram nada para Deus. Ele está falando para pessoas que já serviram a Deus, que já se dedicaram no serviço a Deus, pessoas que já haviam entregue a sua vida a Cristo e trabalhado. Mas ele está dizendo agora: o teu fim, o final da sua história está pior do que o seu começo. Ele diz: vocês estão mortos. Não é apenas a morte física, mas é a morte dos sonhos, do propósito, da entrega. A morte está agora rondando, está na vida deles, porque eles não se entregam mais como eles se entregavam para o que Deus havia feito na vida deles. Eles não estão vivendo mais da maneira que Deus os chamou no início. Estão vivendo sem propósito. Quando nós perdemos o sentido do que é viver, a nossa vida é considerada morte. Você está vivo porque tem vida biológica, mas você não sonha mais. Não sonha mais em avançar na tua casa, não sonha mais em melhorar o teu casamento, não sonha mais em ver coisas que você sonhava, não sonha mais em se dedicar a Deus, não sonha mais em entregar a sua vida por um propósito que Deus havia colocado no teu coração. Você está morto agora. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Há pessoas que morreram de uma maneira tal que eles não querem mais se sacrificar pelo propósito de Deus, não se sacrificam mais pela sua casa, não se sacrificam mais por aquilo que Deus os chamou para fazer. Eles permitiram que a morte chegasse no seu interior e eles hoje estão paralisados. Uma vida que tem significado é uma vida que se entrega àquilo que Deus tem. Porque hoje você pode estar com 18, 20, 30, 40, 50 e o tempo vai passando. E o que vai ter significado na sua história é o que você construiu de forma nos seus relacionamentos e principalmente no teu relacionamento com Deus. E o último ponto, aleluia. Mateus 22, 37. Na versão A Mensagem, diz assim: Jesus respondeu. Eles não têm essa versão, coloca NVI, que eu acho que é a mais próxima. Jesus respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, com toda a paixão, para toda a fé e toda a inteligência. Esse é o mais importante, o primeiro de qualquer lista. Jesus está sendo indagado: qual é o primeiro, o mais importante mandamento? Ele diz: ame o Senhor seu Deus. Eu usei essa versão porque ela diz assim: com toda a paixão. Com toda a paixão. Não há como você se conectar ou reconectar ao propósito a pessoas, se você não começar por aquilo que é a base, se não começar por aquilo que é o fundamento. Por isso o 4º ponto fala sobre como você faz para crescer, voltando ao relacionamento com Deus, que é a base de tudo. A direção, a conexão vem do relacionamento. Eu citei que o bispo JB falou aqui de 2 coisas. A primeira foi a mesa e a outra foi o jardim. A ideia do Éden é o lugar de delícias. Éden tem uma ideia que é o lugar de delícias. E aonde Deus colocou o homem? No Éden, no lugar de delícias. E é interessante que o Éden foi onde Deus colocou o homem. E o homem foi feito no 6º dia. Quando ele foi feito, logo no dia seguinte vem qual dia? Sexta, sábado.
Sábado é o dia de descanso. Já parou para imaginar que Deus fez o homem, colocou ele no lugar de delícia? O primeiro dia desse homem é o dia de descanso. É o dia onde ele descansa, onde ele se relaciona com Deus. Eu fui convocado na segunda-feira para ser professor, e na terça-feira já foi o dia do funcionário público. Olha que maneiro. Eu já teria até feriado. Eu fui convocado um dia, do outro já era o meu dia. Para imaginar isso. Deus faz melhor ainda. Quando você o coloca como prioridade, como você o coloca em primeiro lugar na sua vida, Ele sempre vai nos conduzir a lugares de delícias. Ele sempre vai nos colocar no lugar de descanso, de crescimento. No final do dia, Deus vinha conversar com Adão e com Eva. Era o tempo da oração, do diálogo, onde eles cresciam, onde eles ali podiam conversar com o Pai, com o Criador. É o lugar do relacionamento do homem com Deus. E você hoje tem um lugar de relacionamento e intimidade. Ele diz que quando você quiser conversar com teu Pai, você pode entrar para o teu quarto, e lá você fecha a porta, e o teu Pai que te vê em secreto. Às vezes a gente se perde. A gente fala de crescer e de relacionamento, e se esquece que existe um lugar de jardim onde Deus vem falar conosco, onde Deus quer se relacionar com você. Eu sei que eu posso estar falando e parecendo que eu estou acusando alguém, que a gente não tem relacionamento, que você está ruim. Não, não é isso. Mas sempre a gente pode melhorar. É uma frase antiga da igreja: sempre dá para melhorar. Tanto que a mensagem de domingo, num dos pontos, no domingo foi dito para você manter a comunhão, e que às vezes a gente acha que já alcançou o máximo, e Deus quer nos levar a coisas ainda maiores. Você não pode parar quando você já achou que alcançou o máximo. Você não pode se conformar. Você pode crescer ainda mais. Mas nunca podemos crescer de maneira a ter tantas coisas e venhamos a perder o principal, que é o relacionamento com a fonte.